Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos a palavra de Deus e a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pela transmissão do Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas com uma reflexão acerca da palavra de Deus, buscando sabedoria e direção espiritual. Então, a todos vocês, que Deus permaneça em suas vidas de um modo muito especial, que Deus se faça presente, que Deus esteja inclinando os seus ouvidos às suas orações e que você e sua família sejam abençoados e dirigidos pelo Espírito Santo. Vamos à mensagem de hoje. Falando a respeito de fidelidade, de integridade, buscando a Deus em primeiro lugar, buscando ao reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Como você tem se relacionado com Deus? Como você observa a sua intimidade com Deus? Você tem permitido que o Espírito Santo te guie? Você mantém o foco em Jesus Cristo? Você conserva a prática das suas orações, da leitura bíblica, para que Deus também consiga falar com você, não só você falar com Deus? Quando nós tratamos acerca de um chamado à fidelidade, nós temos que considerar todas essas situações, todas essas circunstâncias, porque o relacionamento é que nos faz fiel. O relacionamento é que nos traz a intimidade. O relacionamento é que promove o conhecimento daquele que nós amamos e daquele também que nos ama. Então, é desta maneira que nós temos que buscar a Deus, nos entregar a Deus, sabendo que Deus tem sempre o melhor para nós e que vale a pena manter a integridade, a fidelidade. É por isso que Deus, a todo momento, nos chama e nos traz esta impressão, a impressão do seu caráter, a impressão do seu poder, a impressão da sua presença que nós temos em nós, no sentido de ser impressionados pela presença de Deus a todo momento. Então, Deus quer estar conosco e Ele quer que nós percebamos que Ele é presente. Nós não podemos observar um Deus à distância, como diz a canção, é Deus de perto e não de longe. Quando nós temos esse chamado à fidelidade e à integridade, nós temos que observar o Deus que habita em nós pelo Espírito Santo. Nós temos que olhar para o Deus que é o Pai nosso que está no céu. Nós temos que observar a mediação e a intercessão de Jesus Cristo no santuário celestial. Então, quando nós confiamos em Deus e mantemos a nossa fidelidade dentro desse chamado tão especial que Deus nos concede, nós podemos observar o trato, os cuidados de Deus, a maneira que Deus tem cuidado, amparado nossas vidas e concedido a provisão diária para todos nós. Um dos salmos que nos mostra muito a respeito dessa presença de Deus, desses cuidados de Deus, desta direção espiritual e desta revelação de Deus para que nós compreendamos o seu amor, a sua permanência, a sua condução, para que promova o nosso crescimento. Um dos salmos mais interessantes que nós temos é o Salmo 46. E o Salmo 46, ele nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus,
o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Observe como que o Salmo apresenta Deus cuidadoso, o Deus presente, o Deus que luta por nós, o Deus que nos concede sabedoria, discernimento, direção, para que em Cristo Jesus sejamos mais que vencedores, segundo os propósitos de Deus para cada um de nós. A cada versículo, a cada detalhe que é apresentado neste salmo, é um chamado à fidelidade, porque mantendo a fidelidade, mantendo a presença de Deus, nós podemos observar todos esses cuidados em nossas vidas. Você consegue observar o cuidado de Deus na sua vida, concedendo a provisão necessária, concedendo sabedoria nas adversidades, concedendo vitória aonde você precisa, concedendo os frutos do Espírito Santo para que você compreenda o amor, a paz, a paciência, a mansidão, a longanimidade, a benignidade, a bondade e o domínio próprio. Você consegue, pelos frutos do Espírito, perceber a presença e os cuidados de Deus em sua vida? Quando nós nos voltamos para esse salmo, que no versículo 1 ele já destaca: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É em Deus que nós nos escondemos, Ele é o nosso refúgio, é Ele que nos abraça, é Ele que nos acolhe, é Ele que nos recebe. Deus é o nosso refúgio naqueles momentos em que nós nos sentimos cansados, pesados, aqueles momentos em que nós precisamos de descanso, precisamos de paz, precisamos refazer as nossas forças para continuar batalhando, para continuar enfrentando este mundo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O que é uma fortaleza? A fortaleza, aqui no tempo do salmista, era aquele lugar, assim como nos dias de hoje, bem guardado, bem cercado, para que ninguém pudesse entrar ali e afetar aqueles que estão do lado de dentro desta fortaleza. Aqui no Brasil, nós temos algumas regiões, como a Bahia, por exemplo, que ainda conservam algumas fortalezas históricas. Então, a fortaleza, ela tem aquele muro de proteção, ela tem guardas em toda a sua extensão, ela tem armas para combater os inimigos, mas quem está ali dentro está muito bem guardado. É isso que Deus está falando para você hoje, é isso que Deus está falando para mim hoje. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele nos protege, ele nos cerca contra os inimigos e ele tem os seus guardas. Deus deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito para que nós não venhamos a sofrer nenhum mal. Então, quando nós estamos em Deus, quando nós nos refugiamos em Deus, permitimos que Deus nos proteja, que Ele lute por nós, que Ele esteja à nossa frente. E naquilo que nós precisarmos fazer, nós estaremos descansados em Deus para atingir os nossos alvos, os nossos objetivos, para vencer as tempestades, as adversidades deste mundo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade.
Observem aqui, ainda é do Salmo 46, o versículo 1, ainda é do primeiro versículo. Ele é auxílio sempre presente na adversidade. E como é bom nós termos esta ciência, nós sabermos que Deus está presente em todo momento nas nossas adversidades. É claro que Deus está conosco todo o tempo, assim como Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Deus é sempre presente na nossa adversidade. Também compartilha das nossas vitórias, das nossas alegrias. Deus sempre está conosco, mas no momento de adversidade, quando nós precisamos dos cuidados, do fortalecimento de Deus, da direção espiritual, ele sempre está conosco. O versículo 2, ele diz assim: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Você já esteve diante de uma tempestade muito forte? Uma tempestade, uma chuva com trovões, com os raios. Muitas vezes nós pegamos esse tipo de chuva em estrada e é muito difícil dirigir na chuva, é difícil estar na chuva quando ela é forte desse jeito, com um vento muito forte, com muita água, com o perigo dos raios até de nos atingir, os trovões que muitas vezes nos assustam. Você já esteve numa tempestade dessa? Aqui, a analogia que está sendo usada é que em meio a uma tempestade, por mais turbulenta que ela pareça, ela pode ser até um furacão, ela pode ser um tornado, mas Deus está conosco. Deus está nos protegendo, Deus está nos segurando pela mão e nos conduzindo para que nós possamos atravessar estas tempestades, por mais turbulentas que elas pareçam, por mais intensas e por mais densas que elas forem, a ponto de, como eu disse, ao estarmos dirigindo, quando cai uma chuva dessa, a quantidade de água torna a chuva tão densa que nós temos dificuldade para enxergar a pista. Enxergando a pista com muita dificuldade, nós precisamos de um direcionamento. Nós precisamos de alguém que vá à nossa frente. Nós precisamos de sinalizações para poder vencer este momento de tempestade. E Deus nos sinaliza a todo momento com a sua palavra. Deus nos concede sabedoria e discernimento como sinais para vencermos essas adversidades. Deus se mostra presente em nós quando nós mais precisamos em todos os momentos. E aqui ele diz: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Um rio de alegria, um rio de paz, um rio de tranquilidade. Para o povo ali que morava no deserto, ter um rio próximo era sinal de estabilidade, era um sinal de tranquilidade, porque ali ele sabia que teria água, ele estaria suprindo a sua necessidade. E é isto que nos traz a alegria quando nós estamos com Deus. Quando nós estamos com Deus, na presença de Deus, sendo guiados pela palavra de Deus, é como estar ao lado de um rio que nos traz tranquilidade, que nos traz paz, em meio a essa terra árida que nós vivemos, cheias de pecados, cheio de problemas, cheio de adversidades, mas Deus é o rio da alegria, onde nós podemos saciar a nossa sede, onde nós podemos descansar ali nessas águas, porque sabemos que estamos sendo regados pelo poder e pelos cuidados de Deus. Ainda o salmista continua dizendo: Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Nações se agitam e reinos se abalam.
tudo pode estar conspirando contra a nossa paz, a nossa integridade, a nossa dignidade, mas quando nós mantemos, somos chamados a manter a nossa fidelidade com Deus, então, desde o romper da manhã, as nações podem se abalar, podem se agitar, mas em todo o tempo, desde o romper da manhã, Deus está conosco. E diante do poder de Deus, tudo se derrete. Por mais forte que venha, pode vir, né, a ideia que o texto passa aqui, a ideia de ser atacado por uma barra de aço ou por uma espada que é de aço, a arma que eles usavam nesse tempo, mas quando Deus está presente, tudo se derrete. Por mais resistente que seja, tudo se derrete, porque o poder de Deus é infinitamente maior do que aquilo que nós necessitamos para vencer os problemas e as adversidades deste mundo. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. E aí ele nos dá uma recomendação no versículo 10. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. O que o texto está falando é parar de lutar com as suas próprias forças humanas, parar de querer decidir tudo sozinho. Deus está falando, eu tenho a melhor orientação para você, eu tenho o melhor caminho para você, eu tenho um caminho de paz, de alegria, eu tenho um rio de alegria para irrigar a sua mente, o seu coração, para restaurar o seu ânimo, para restaurar a esperança, para te conduzir em paz, em segurança, em todos os lugares em que você for. Então, pare de lutar sozinho. Pare de buscar resolver os seus problemas e as suas adversidades sozinho, sozinha. Pare de lutar com as suas próprias forças. Parem de lutar e saibam que Deus é Deus. Então, permita que Deus seja Deus na sua vida. Permita que Deus cuide de você de um modo muito especial. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Senhor dos Exércitos, o que quer dizer essa expressão? O Senhor dos Exércitos é o Senhor que guerreia, é o Senhor que luta por nós, é o Senhor que vai à frente. Como a gente tem uma expressão também de um cântico eclesiástico, o nosso general é Cristo e com ele vencemos as batalhas. Então, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos é aquele que tem autoridade sobre todo o exército celestial, sobre todo o exército do universo, para dar ordem, para te proteger, para estar com você, para descer ao seu auxílio, para ir com você aonde você for. Então, o chamado que ele faz aqui, dentro desse apelo do chamado à fidelidade, ele fala: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Então, permita que Deus seja Deus na sua vida. Descanse em Deus. Parem de lutar sozinhos. Busquem sabedoria, discernimento, direção espiritual. Deixe Deus cuidar de você. Deixe Deus ser Deus em sua vida. E você vai desfrutar deste rio de alegria que Deus tem preparado para suprir a sua necessidade, para matar a sua sede, para que você possa descansar ao lado desse rio fluente de bênção, de alegria e de paz. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento de reflexão, te agradecemos pelos teus cuidados, pelo teu auxílio, pela provisão de cada dia. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos de um modo muito especial sobre cada irmão, cada irmã que estão vivendo as suas guerras, que eles possam descansar no Senhor e que o Senhor, com o seu poder, como Senhor dos exércitos, que o Senhor esteja lutando a favor deles, porque em ti todos nós somos mais que vencedores.
Te agradecemos, Deus, pelos teus cuidados, pela tua presença, pela direção do teu Espírito Santo. Entregamos nossas vidas a ti, colocamos nossas vidas em tuas mãos e pedimos que o Senhor permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.